Meu Deus, minha memória tá falhando, minha mãe fica repetindo as coisas, parece até que tem Alzheimer. Eu tive alguém na família que tem Alzheimer, o que eu posso fazer para melhorar? Nesse vídeo aqui eu vou te falar 5 sinais precoces de doença de Alzheimer e como alguns suplementos podem ajudar na memória. Então já reconhece esses sinais e age rapidamente para você garantir o cuidado, principalmente daquela ente querida que começou a esquecer. Oi, eu sou o Dr. Paulo Abre, neurologista, e olha, já se inscreve aqui no canal, curte esse vídeo, compartilha ele, vai ajudar muitas pessoas a reconhecerem o início de Alzheimer, que na verdade é a melhor hora que a gente tem para atuar, para não deixar a doença evoluir. Quando a doença ainda não é Alzheimer em si, é um comprometimento cognitivo leve e amnéstico, que é um termo que a gente usa antes de desenvolver esse Alzheimer. Para você ter ideia, em 5 anos, 4 pessoas vão desenvolver a cada 5 uma doença de Alzheimer quando elas estão nessa fase. Então, reconhecer esses sinais é muito importante. O primeiro sinal é a perda de memória. Olha, o primeiro sinal que você tem que observar é a perda de memória, especialmente sobre coisas recentes. Se você percebe que sua mãe se esqueceu de eventos familiares, de detalhes importantes do dia a dia, isso pode ser um chamado de atenção. Às vezes ela tinha uma memória muito afiada e ela começa a falhar a memória. Mas as coisas antigas ela lembra muito bem, mas essas coisas recentes começam a ficar meio nebulosas. Você vê que ela não consegue mais lembrar de pequenas coisas que falou e muitas vezes começa a esquecer demais a chave, começa a esquecer que falou para você fazer uma coisa, então isso é muito importante. O segundo sinal é a dificuldade em realizar atividades que antes eram muito simples, coisas às vezes como cozinhar aquela receita favorita, pagar as contas, ela vai começando a perder a autonomia. Isso acontece principalmente por conta da disfunção executiva. Quando nós desenvolvemos uma demência, a gente começa a perder habilidades, não é só a memória. Na demência de Alzheimer, o mais predominante é a memória. Porém, a gente começa a ficar muito mais lento nas coisas. É comum pessoas desenvolverem o que a gente chama de apraxia. Às vezes ela não consegue abotoar um botão, às vezes ela não consegue resolver coisas que antes para ela era muito simples. Começa a esbarrar nas coisas, não tem uma dimensão de espaço. Então é importante que você saiba reconhecer que não é só a memória, mas essas atividades do dia a dia precisam ser notadas para que você possa ajudar aquela pessoa que está começando um processo neurodegenerativo. Presta muita atenção nesse terceiro sinal, ele é muito importante. Confusão sobre tempo e lugar. A pessoa começa a se perder em lugares que antes ela conhecia bem, começa a se perder para ir para casa, não reconhece datas importantes, precisa ficar atento. Isso chama-se desorientação temporoespacial. A pessoa começa a perder aquela capacidade que ela tinha de se localizar no tempo e espaço. Ela começa a não lembrar direito em qual cidade está. Se ela faz uma pequena viagem, ela já começa a se perder, sair um pouco da rotina, a memória começa a falhar. Mas não é aquela memória de gravar as coisas, é aquela memória de realmente se localizar no tempo e espaço. Quando a gente tem a demência de Alzheimer, existe uma atrofia do hipocampo. O hipocampo, ele também vai estar responsável por essa orientação. Então, se seu familiar, sua mãe, sua tia começou a se perder, é importantíssimo que você já identifique esse sinal. Esse quarto sinal pode te enganar, porque é uma mudança na personalidade e no humor. O idoso, quando ele vai começando a perder a memória, ele começa a ter um processo de ficar apático. Às vezes tinha muita energia, sua mãe estava cheia de disposição, sua tia, sua avó, e começa a ficar muito mais embotada, triste, parecendo que está uma depressão. Muitas vezes esse transtorno de humor é um sinal precoce do desenvolvimento da doença de Alzheimer. Então é muito importante você reconhecer essa parte do humor. Às vezes a apatia não está presente, mas começa a ficar extremamente agitado. Às vezes uma coisa não incomodava muito, ela não consegue controlar os impulsos, já explode de uma vez. A pessoa era uma pessoa calma demais, começa a ficar estressada demais. Ou ao contrário, era muito estressada e agora não importa mais com nada. Esse quarto sinal é muito importante que você aprenda a reconhecer. O quinto e último sinal ele é extremamente sutil, mas antes de eu te falar se você está gostando desse vídeo, já deixa aqui o seu like. Olha, comenta para mim se você conhece alguém que já começou esses sinais, esses 5 que eu tô falando para você, que é muito importante que a gente compartilhe essas coisas, que às vezes alguém vê o seu comentário, você tá ajudando uma outra pessoa que tá passando por um processo similar. Então não deixa de comentar aqui no vídeo e se inscrever no canal, ativar as notificações. O quinto sinal é perder as palavras. A gente tem muitas
processos relacionados à fala e à linguagem. Quando o nosso cérebro vai atrofiando, a gente começa a perder palavras, perder a semântica. Começa uma pessoa que às vezes era muito culta, sabia falar muito bonito, agora começa a se embananar nas frases. E o português já é uma língua difícil. E aí quando a gente começa a ter um envelhecimento acelerado do nosso cérebro, a gente começa a perder as palavras. E muitos idosos que começam esse processo, eles começam a sentir vergonha de falar. E ao sentir vergonha de falar, ele não socializa. E aí não socializar aumenta também a progressão da demência. Porque ter amizades, ter um convívio social já é um fator protetor para o desenvolvimento da Alzheimer. Então é importante ficar atento, e uma das coisas que mais ajuda, além dos 3 suplementos que eu vou falar aqui para você, é a terapia ocupacional, em que ele vai treinar habilidades específicas que não está só relacionada à memória. E suplementos, doutor? Tem algum que ajuda o idoso que está começando a esquecer? Minha mãe está esquecida, minha tia. Olha, são 3 que são muito bons para o seu cérebro. Primeiro é a coenzima Q10. É um poderoso antioxidante, ajuda a melhorar a função celular e também proporciona mais energia para o cérebro. E vários estudos sugerem também que ele ajuda também na proteção dos cérebros e junto também na saúde cognitiva, assim como o magnésio, que é o nosso segundo suplemento. Ele é essencial para várias funções corporais, inclusive na nossa saúde do cérebro. Várias pesquisas mostram que ajuda muito na função cognitiva e na memória. Além, é claro, de reduzir o estresse, que também pode impactar na saúde cerebral. O terceiro é o zinco, pouco falado, mas muito importante no nosso cérebro. Ele está relacionado principalmente na comunicação entre as células nervosas e a manutenção da memória. A deficiência de zinco já foi associada a vários problemas cognitivos. Deixar ele num nível adequado é muito importante. E olha, se você notou qualquer um desses sinais que eu falei para você nesse vídeo, não espere para agir. Converse com o médico, especialista neurologista, o mais rápido possível. Um diagnóstico precoce ajuda muito no tratamento, na qualidade de vida. E lembre-se sempre de manter uma comunicação aberta. O idoso que começa a ficar esquecido, ele não vai assumir. Quem tem Alzheimer não reconhece que tem Alzheimer. Isso é extremamente comum. E olha, se você gostou desse vídeo, não deixa de curtir, compartilhar, se inscreve no canal. E olha, eu tô no Instagram, estou no TikTok, também me segue lá que eu vou dar várias informações. Inclusive, eu vou deixar aqui para você uma marca de coenzima Q10 que já vem magnésio e zinco, muito bom para memória, enxaquecas, cabelo, ajuda bastante. Inclusive minha esposa usa, minha avó usa. E ó, comenta aqui para mim o que você já notou nos esquecimentos de algum familiar seu, ou mesmo se você tá esquecida, como está a sua memória, que eu vou te responder e vou tentar te ajudar.